Você já parou para pensar que um dos eventos mais devastadores da história talvez esconda uma pergunta que muitos têm medo de fazer? A ordem foi absoluta. As águas deveriam subir sobre a terra para apagar cada vestígio de uma humanidade que havia se perdido na própria maldade. Seria uma limpeza profunda, implacável, um juízo tão grande que o mundo jamais voltaria a ser o mesmo. Mas aqui está o ponto que quase ninguém ousa tocar. Se o objetivo do dilúvio era extirpar a iniquidade da face da terra, por que o mal parece ter sobrevivido ao naufrágio? Porque logo na primeira geração após Noé, aquilo que deveria ter sido destruído voltou a se manifestar? Isso nos leva a um dilema profundo, perturbador e que desafia muitas interpretações repetidas por séculos. Será que o plano de purificação falhou? Ou será que nós estamos ignorando um detalhe sombrio, escondido nas Escrituras, que muda completamente a forma como enxergamos tudo o que aconteceu? Pense comigo. Se todas as pessoas que praticavam a maldade ficaram do lado de fora da arca, e apenas Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras entraram nela, se ali estavam apenas os que haviam sido preservados por Deus, então como o mal conseguiu atravessar as águas? Como a iniquidade conseguiu entrar na arca? Como aquilo que Deus havia julgado ressurgiu depois do dilúvio? Para compreendermos melhor este assunto, será necessário deixarmos de lado tudo aquilo que aprendemos apenas por tradição, interpretações rasas ou por ensinamentos baseados em achismo, e voltarmos os nossos olhos para as profundezas das Escrituras Sagradas. Porque somente a palavra de Deus é a base verdadeira do conhecimento que satisfaz, alimenta e fortalece a alma de todo verdadeiro filho de Deus. O que você vai ouvir agora não é apenas mais uma repetição da história de Noé. Não é uma historinha infantil sobre animais entrando em fila dentro de uma arca. Não é mais um ensinamento superficial, daqueles que se encontram facilmente pela internet ou que são repetidos sem profundidade em muitas aulas de escola dominical. O que vamos examinar aqui é algo mais profundo. Algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o dilúvio, a origem do mal após Noé, e até mesmo a verdadeira origem da sua própria existência espiritual. Então prepare o seu coração, porque este assunto exige atenção, reverência e discernimento. As Escrituras dizem que o Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que todos os pensamentos do seu coração eram continuamente maus. E o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso pesou em seu coração. Então disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ao lermos essa passagem, entendemos claramente que Deus estava certo em sua convicção. A humanidade havia chegado a um ponto em que não havia mais disposição para o arrependimento. Os homens haviam ultrapassado os limites da misericórdia divina. A maldade não era mais um desvio ocasional. Era uma condição contínua. Era o estado dominante do coração humano. Não havia mais temor. Não havia mais reverência. Não havia mais desejo de voltar ao Criador. Então aquele seria o momento determinado para uma limpeza total, uma santificação da terra, trazendo-a novamente a um estado de pureza diante de Deus. Mas em sua perfeita justiça, o Senhor não poderia destruir o justo juntamente com o ímpio. E havia um homem que ainda andava com Deus: Noé. Por isso, o Senhor disse a Noé: o fim de toda a humanidade é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência. Faça para você uma arca de madeira. Você entrará na arca, você, seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos com você. Noé andava com Deus. Era íntegro em sua geração. Era um homem fiel ao Senhor. Mas toda verdadeira fé precisa ser provada. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. E não apenas a fé de Noé precisava ser provada. A fé de sua esposa também. A fé de seus filhos também. A fé de suas noras também. Não porque o Senhor duvidasse deles. Deus não precisa descobrir nada.
pois ele conhece o fim desde o princípio. Ele não falha, nunca falhou, jamais falhará. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Mas muitas vezes a prova não vem para mostrar algo a Deus. A prova vem para revelar algo a nós mesmos. Ela nos mostra até onde suportamos as pressões, as lutas, as afrontas, as tribulações e as demoras que surgem no caminho da fé. Por isso, durante 120 anos, Noé trabalhou, pregou, esperou e confiou. Durante 120 anos, ele levantou uma arca diante de uma geração que zombava da sua mensagem. Durante 120 anos, ele precisou continuar crendo em uma promessa que ainda não se via com os olhos naturais. E aqui eu preciso te perguntar com sinceridade: você ainda permanece esperando pacientemente nas promessas do Senhor? Ou você já desistiu por causa da demora? Você continua firme, mesmo quando ninguém acredita no que Deus te falou? Ou as pressões, as críticas e o silêncio dos anos começaram a enfraquecer a sua fé? Se você ainda crê, comenta aqui embaixo: eu jamais desistirei da minha fé. Comenta com sinceridade, como uma declaração diante de Deus. Já comentou? Então voltemos ao nosso assunto. Depois de Noé trabalhar, confiar, esperar e suportar as pressões daquela sociedade corrompida, junto com sua esposa, seus filhos e suas noras, finalmente chegou o momento de ver a promessa se cumprir. A arca estava pronta. O tempo da paciência divina havia chegado ao fim. A porta seria fechada. Mas agora eu quero que você note um ponto importantíssimo neste assunto. Não deixe isso passar despercebido. Tudo parecia perfeito. Noé havia suportado a prova da fé. Sua esposa permaneceu ao seu lado. Seus filhos não abandonaram a mensagem. Suas noras, mulheres vindas de famílias que rejeitaram a pregação de Noé, também estavam ali. Elas deram as costas para os seus entes queridos, abandonaram o mundo antigo e entraram na arca. Elas não voltaram atrás. Elas creram. Elas permaneceram. Aos olhos humanos, tudo parecia resolvido. A humanidade corrupta ficou do lado de fora. A família preservada por Deus entrou. As águas subiram. A terra foi coberta. O juízo caiu. Mas então surge a pergunta que muitos teólogos, sábios e religiosos têm dificuldade em responder. Se eles eram justos, se eram fiéis, se haviam sido provados, se apenas 8 almas foram preservadas, então por onde a semente do pecado e da iniquidade passou pela arca? Por qual caminho o mal atravessou o dilúvio? Como aquilo que Deus julgou fora da arca reapareceu depois dela? Para entendermos isso, precisamos compreender algo fundamental. O pecado que havia tomado conta da humanidade habitava na carne do ser humano. Observe o que está escrito em Gênesis, capítulo 6, versículo 17. E eis que eu mesmo trago águas sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há fôlego de vida. Note bem a expressão, toda a carne. Noé e sua família eram retos diante do Senhor em sua maneira de viver. Tinham uma vida moral correta. Eram justos. Eram honestos em seus negócios. Eram fiéis naquilo que faziam. Mas a palavra também nos ensina algo muito sério. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Todos entraram na arca. A semente do pecado moral, da imoralidade carnal, da violência aberta e da corrupção visível ficou do lado de fora e pereceu nas águas. Mas havia uma dimensão mais profunda. Uma dimensão que não se enxerga apenas pela aparência. Uma dimensão da intimidade da alma e do espírito que somente o Senhor pode identificar. E essa semente estava lá. Mas onde? Como podemos identificá-la? Se você chegou até aqui, é porque realmente está interessado neste assunto. Então não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque agora nós vamos entrar no ponto mais profundo deste mistério. Amém? Talvez neste momento você tenha pensado: então certamente a semente da infidelidade da alma estava em uma das noras de Noé. Se foi isso que você pensou, a resposta é: não. A semente não provém da mulher. A semente provém do homem. A mulher é a portadora da semente, mas o homem é quem carrega a semente em seus lombos.
A própria Escritura usa essa linguagem. Em Hebreus capítulo 7, versículo 10, falando de Levi, descendente de Abraão, está escrito: pois ele ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque encontrou Abraão. Antes que a semente de vida se forme na fêmea, é necessária a presença do macho. A própria natureza nos ensina isso. Só nascerá um pintinho do ovo se a galinha tiver estado com o galo. Correto. Então, se a semente não estava em uma das mulheres, onde estava? Estava em um dos filhos de Noé, em Sem, em Cã ou em Jafé. Para provarmos isso, precisamos acompanhar os acontecimentos que ocorreram depois do dilúvio. Porque ninguém consegue esconder por muito tempo aquilo que carrega por dentro. A semente da impiedade mais cedo ou mais tarde se manifesta. Ela pode ficar silenciosa por um tempo. Pode estar misturada no meio dos fiéis. Pode até parecer religiosa. Pode cantar, ouvir, caminhar junto, estar presente nos ajuntamentos e até participar da obra. Mas, no momento certo, ela aparece. Veja o caso de Judas. Judas permaneceu na congregação de Cristo por um longo tempo. Ele esteve entre os discípulos. Ele caminhou com Jesus. Ele ouviu palavras que muitos profetas desejaram ouvir. Ele viu sinais, maravilhas e manifestações poderosas. Ele esteve entre os enviados. Mas, na hora certa, no momento exato, ele revelou a classe de espírito que possuía. O que estava oculto se manifestou. E com os filhos de Noé, algo semelhante aconteceria. Depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha. Ele bebeu do vinho, embriagou-se e ficou despido dentro de sua tenda. Então, a Escritura registra a atitude de seus filhos. Cã viu a nudez de seu pai e contou aos irmãos. Mas Sem e Jafé agiram de modo diferente. Eles tomaram uma capa, colocaram-na sobre os ombros, entraram de costas e cobriram a nudez do pai, sem olhar para ele. Eles preservaram a honra. Eles respeitaram a posição daquele homem. Eles não expuseram a fraqueza de Noé. Mas Cã fez o contrário. E é justamente nesse momento que algo profundo se revela. Noé, como homem de Deus, com uma percepção espiritual e profética, enxergou além do simples comportamento exterior. Ele identificou a ação daquele espírito irreverente, repugnante e impiedoso que se manifestou através da atitude de Cã. E dali proferiu a maldição. Noé abençoou Sem e Jafé, mas amaldiçoou Canaã, filho de Cã. Você encontra essa passagem em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 18. E talvez você pergunte, mas por que Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cã, e não o próprio Cã? A resposta é profunda, porque Cã não era em si mesmo a semente da impiedade manifestada por completo. Ele havia sido provado. Ele havia entrado na arca. Ele havia suportado aquele tempo junto com a família. Mas em seus lombos, ele carregava aquela semente antediluviana. A carne corrompida daquela antiga geração havia sido destruída pelas águas. Mas aquilo que estava na dimensão do espírito e da alma ainda se manifestaria na descendência. Por isso, a maldição caiu sobre Canaã. Porque ali a semente viria a se revelar. Se você ainda duvida desta afirmação, então permaneça mais um pouco, porque o que vem agora aprofunda ainda mais o assunto. A grande pergunta é: Deus teria falhado em seu propósito? De maneira alguma. Deus é presciente. Ele conhece o fim desde o princípio. Nada passa despercebido aos seus olhos. O dilúvio não foi um erro. O juízo não foi incompleto por falta de poder. O plano de Deus não falhou. Na verdade, o plano de redenção para a humanidade estava apenas começando. O apóstolo Paulo afirmou em Romanos capítulo 7, versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Preste atenção nessa expressão, o pecado que habita em mim. Isso nos revela claramente que as águas do dilúvio não foram suficientes para aniquilar definitivamente o pecado da humanidade em sua raiz mais profunda. Porque a água, por mais pura e limpa que seja, não remove o pecado da alma. A água pode lavar a superfície, pode purificar simbolicamente,
pode representar arrependimento. Pode apontar para uma separação, mas a água por si só não arranca o pecado do íntimo do ser humano. E aqui há uma verdade espiritual poderosa. Nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva que jorra para a eternidade. Mas o processo completo de redenção não se limita apenas à água. O processo de redenção do pecador se manifesta em 3 etapas. O batismo nas águas para o arrependimento dos pecados, a santificação pelo sangue do Cordeiro, e o batismo do Espírito Santo, que representa o fogo purificador. Da mesma forma, com a terra não poderia ser diferente. A terra já passou pela primeira etapa, que foi o grande batismo nas águas através do dilúvio. Depois, passou pelo processo de santificação pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso o apóstolo Paulo pôde dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sim, esta é a prova de que o sangue de Jesus limpa, lava e purifica o homem de todo o pecado. Mas ainda resta uma última etapa. A terra haverá de passar por uma grande purificação através do fogo que será derramado sobre ela, conforme está escrito em Sofonias, capítulo 1, versículo 18. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Portanto, há apenas uma substância capaz de tirar e aniquilar os pecados da humanidade, não apenas na carne, mas no mais íntimo da existência humana, na alma e no espírito. E essa substância é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos então a uma conclusão muito séria. O pecado que dominava a humanidade nos dias de Noé e que foi destruído pelo dilúvio referia-se ao pecado moral, ao pecado da carne, à imoralidade visível que havia prevalecido sem freio, sem controle e sem limites. Naqueles dias, havia apenas uma família justa na terra. 8 almas foram preservadas. Talvez você diga, mas hoje também há muita imoralidade na terra. Sim, é verdade. Mas também é preciso reconhecer que há milhares de pessoas consideradas boas, que não vivem mergulhadas em práticas de iniquidade aberta, que levam uma vida moral, digna, honesta, e que nem sequer professam a fé em Cristo. Algumas nem mesmo creem em sua existência. Ou seja, na carne, há pessoas que podem parecer limpas. Há pessoas moralmente corretas. Há pessoas honestas aos olhos humanos. Há pessoas respeitáveis diante da sociedade, porque a terra, uma vez, já foi lavada nas águas do dilúvio. Mas somente aqueles que verdadeiramente estão em Cristo não têm apenas as suas vestes lavadas. Eles têm também suas almas limpas, purificadas e santificadas pelo sangue glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a diferença que muitos não compreendem. Moralidade não é regeneração. Boa conduta não é novo nascimento. Honestidade humana não é purificação da alma. A água pode ter lavado a terra, mas só o sangue de Jesus pode lavar o coração do homem. Só o sangue pode alcançar aquilo que os olhos não veem. Só o sangue pode entrar onde a água não entra. Só o sangue pode purificar o espírito, santificar a alma e preparar o homem para estar diante de Deus. Por isso, o dilúvio não foi o fim do plano. Foi apenas uma etapa dentro do grande plano de redenção. Deus não falhou. A arca não falhou. O juízo não falhou. O que aconteceu ali apontava para algo maior. A arca preservou 8 almas das águas, mas Cristo preserva os seus da condenação eterna. A arca foi o abrigo contra o juízo daquela geração, mas Cristo é o abrigo eterno para todos aqueles que verdadeiramente creem. Lá fora, as águas subiram. Aqui dentro, a graça preservava. Lá fora, o mundo perecia. Aqui dentro, a promessa permanecia viva. E hoje, a pergunta não é apenas se você conhece a história de Noé. A pergunta é: você está dentro da arca espiritual? Você está em Cristo? Suas vestes estão lavadas? Sua alma foi purificada? Você tem apenas uma vida moral diante dos homens? Ou tem uma vida regenerada diante de Deus? Porque o mundo pode admirar a sua conduta,
As pessoas podem elogiar a sua honestidade. A religião pode reconhecer a sua aparência, mas só Deus sabe o que habita no profundo da sua alma. Só Deus sabe se você foi realmente lavado pelo sangue. Só Deus sabe se você pertence a Ele. Por isso, não trate este assunto como apenas uma curiosidade bíblica. Não veja o dilúvio apenas como uma história antiga. A arca, as águas, a família de Noé, a manifestação da semente, a maldição de Canaã. Tudo isso aponta para uma realidade espiritual muito mais profunda. Deus separa. Deus preserva. Deus julga. Mas Deus também redime. E a redenção completa só se encontra em Jesus Cristo. Se você chegou até o final, aceite a minha gratidão. Deixe um comentário sincero dizendo o que você achou deste vídeo. Comente carinhosamente, com temor e com sinceridade diante de Deus. Haja como um cristão que honra a Cristo, pois, assim como você, eu também necessito das misericórdias do Senhor todos os dias. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa despertar espiritualmente, e que Deus abençoe profundamente a sua vida. Até o próximo vídeo.